Olá, boa noite. Aqui na Paraíba, segundo o Ministério da Saúde, 16 casos de coronavírus estão sendo monitorados, casos suspeitos. Até agora, nenhum caso foi confirmado. Mesmo assim, alguns órgãos públicos decidiram mudar o expediente. Vamos ao vivo conversar com o repórter Simon Cavalcante, que vai trazer os detalhes para a gente, não é isso, Simon? Boa noite para você. Oi, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, desde que a Organização Mundial de Saúde passou a encarar o coronavírus como pandemia, que o Brasil vem modificando, vem adotando medidas para evitar que essa doença se prolifere pelo país. E aqui na Paraíba, mesmo não tendo caso ainda confirmado, a rotina já vem sendo alterada. Por exemplo, hoje o governador João Azevedo anunciou a decretação aí da situação de emergência na Paraíba. Esse decreto vai ser publicado no Diário Oficial do Estado desse sábado. Entre as alegações, entre as justificativas para ele decretar essa situação de emergência, está justamente essa consideração da Organização Mundial de Saúde, né, de pandemia, também a decretação do estado de emergência de saúde pública pelo Ministério da Saúde e também porque os vizinhos estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte já têm casos confirmados. Ele também determinou a criação de um comitê de gestão de crise e esse comitê, inclusive, já vai ter a primeira reunião na próxima segunda-feira. E entre os assuntos, né, entre as questões que eles vão analisar, está a questão de eventos de grande aglomeração aqui no estado. E esse comitê vai ser vinculado aí especialmente à Secretaria de Saúde do Estado e ao gabinete do governador. Então, são essas medidas que o governo do estado já está adotando. Tem também a Universidade Federal da Paraíba, que já determinou aí que já criou uma comissão, na verdade, de prevenção ao novo coronavírus. A UEPB também já está alterando as rotinas, suspendendo alguns atendimentos. A Assembleia Legislativa vai restringir o acesso à Casa Legislativa, ou seja, praticamente apenas servidores, assessores, terceirizados e imprensa vão ter acesso. O TRE também vai estar restringindo esse acesso até servidores que estavam em viagem. Eles vão ficar em quarentena trabalhando remotamente. Os advogados que precisarem participar das sessões vão ter que passar por avaliação médica. Agora, respondendo a sua pergunta, né, quando a gente está vendo essa série de medidas e vem aquele questionamento, será que é necessário mesmo? Será que elas são necessárias, já que a Paraíba não tem caso confirmado? Então, para responder essa pergunta, eu vou conversar agora com o infectologista Fernando Chagas, que é do Hospital Clementino Fraga, que vai ser o hospital referência, caso venha se confirmar algum caso aqui no estado. Doutor Fernando, bom, falei uma série de medidas aqui, fiz um resumo, mas essas medidas já são necessárias aqui no nosso estado? Boa noite. Boa noite, Linda. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, medidas extremas, mais extremas, no momento não, né? Porque a gente não tem circulação de vírus confirmada dentro do nosso estado. Porém, a gente está diante de uma situação em que, por exemplo, São Paulo, nesse exato momento, decretou, né, uma emergência e expôs para o resto do país que naquele estado o vírus está circulando, né? Então, já existe uma transmissão dentro do estado, independente das pessoas terem viajado ou não. Então, nos coloca em uma situação de alerta. Então, medidas restritivas totais nesse momento não seria tão interessante agora, porém essas medidas que não são totalmente restritivas, né, não são extremas, são medidas bem-vindas sim. Por quê? Porque são medidas que já fazem com que nós começamos a nos habituar, né, a uma situação tal que a gente vai ter que repensar os aglomerados, os hábitos, para tentar de forma preventiva, né, segurar o avanço da doença caso ele chegue aqui no nosso estado. Bom, as pessoas têm que estar atentas também aos sintomas, né? O que é que caracteriza o coronavírus e, enfim, procurar, né, logo o serviço público de saúde ou até particular também, né? Então, quais são esses sintomas e quais os cuidados que as pessoas têm que ter até para ajudar, para não ajudar nessa proliferação do vírus? E foi ótimo você perguntar isso, por quê? O que é que a gente está sofrendo nas urgências aqui em João Pessoa?
Muita gente está buscando as urgências com qualquer sintoma gripal, sem ter tido ainda história de contato ou de viagem. No nosso estado, como nós não temos casos ainda confirmados, ainda é preciso, a história que a gente chama de epidemiologia. Não é apenas o sintoma gripal, é se teve contato com algum suspeito, se teve contato com um positivo ou se a pessoa viajou para algum local de risco nos últimos 14 dias. Então tem muita gente, inclusive querendo fazer exames de forma até mesmo pessoal, sem o médico prescrever. E isso só acaba gerando uma movimentação muito grande nesses hospitais, com riscos de até propagar doenças respiratórias no meio, Então, os sintomas seriam aqueles sintomas com febre. Idoso dificilmente vai ter febre, mas pode acontecer também, mas é febre, tosse, coriza em menor quantidade, mas pode acontecer, cansaço, que é o que a gente preocupa, e os outros sintomas gripais, como garganta inflamada, dor no corpo, são os principais sintomas que a gente tem que ter cuidado. E sempre muita higiene com as mãos, é isso? O grande impacto está aí. A higienização das mãos é a medida mais simples e a que menor diminui o que mais diminui o risco de transmissão.